Começa a se explicar, Suguro. Tô esperando. Pois é exatamente aquilo. Então vai matar todos os não-feiticeiros? Até os seus pais? Não posso dar uma exceção especial para os meus pais. Achei que precisasse fazer diferença para matar alguém. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Quer dizer o que com isso? Se por um acaso eu me tornasse você, os meus ideais tolos se tornariam possibilidades sensatas? Eu decido a minha vida. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder. Se quiser me matar, vai logo. Isso faria alguma diferença? Você percebe o silêncio depois dessa pergunta? Não é dúvida. Isso é quando algo morre. Porque o trauma não faz barulho. Ele chega calmo, pesado, mostrando que sempre esteve ali. E que você fingiu não ver. Eu acreditei em proteger. Acreditei que a dor tinha propósito. Acreditei que salvar pessoas justificava tudo. Mas quanto mais eu salvava, mais eu via. O mundo não aprende. O mundo se acostuma. Ele se alimenta do sacrifício dos mesmos e chama isso de ordem. Não foi ódio que me mudou. Foi clareza. O trauma não pergunta se você está pronto. Ele pergunta o que você vai se tornar depois. E depois disso, não existe mais volta. Existe um momento específico em que você para de perguntar por quê. Não porque encontrou respostas, mas porque percebeu que ninguém se importa com a pergunta. Você chama isso de amadurecimento. Outros chamam de frieza. Eu chamo de lucidez tardia. O que aconteceu não me ensinou a odiar pessoas. Me ensinou algo pior, que a maioria vive confortável demais para merecer ser protegida. Eles não veem o sangue, não sentem o peso, não carregam nada, e mesmo assim, decidem tudo. Quando você entende isso, princípios começam a parecer luxos. E luxos só existem quando alguém está pagando o preço por você. Talvez você ainda ache que princípios são absolutos, que certas linhas nunca devem ser cruzadas. Eu pensava assim também, até perceber que essas linhas só existem para manter tudo exatamente como está. Sempre os mesmos caindo, sempre os mesmos sendo usados, sempre os mesmos engolindo a dor em silêncio. O trauma não quebra seus valores. Ele pergunta, você ainda acredita neles depois de tudo que perdeu? E quando a resposta é não, algo dentro de você se organiza. Não é caos, é estrutura. Escolher dói mais do que sofrer. Porque sofrer te mantém inocente. Escolher te torna responsável. A partir do momento em que você aceita decidir, o mundo inteiro passa a te chamar de monstro. Mas quem é mais perigoso? Quem fecha os olhos ou quem finalmente olha e age? A lucidez não cria vilões. Ela revela quem aceita carregar o fardo que todos os outros largaram no chão. E quando você aceita esse peso, o destino deixa de ser algo que acontece com você. Ele se torna algo que obedece. Você ainda tenta chamar isso de culpa. Mas culpa só existe quando você acredita que havia outra saída. Eu procurei, esperei, observei. E tudo o que encontrei foi repetição. As mesmas tragédias. As mesmas promessas vazias. As mesmas pessoas dizendo, é assim mesmo. A dor não me deixou sem escolhas. Ela me mostrou que as escolhas sempre foram minhas. E quando você entende isso, a culpa desaparece. Não porque você se tornou cruel, mas porque parou de mentir para si mesmo. Existe algo que ninguém admite. A maioria das pessoas não quer justiça. Quer conforto. Quer acreditar que o mundo é injusto, desde que a injustiça não bata à própria porta. Chamam isso de moral. Chamam de bondade. Mas é só conveniência bem vestida. O trauma arranca esse disfarce. E quando você vê isso, não consegue mais fingir que faz parte do mesmo grupo. É nesse ponto que o isolamento começa. Não porque você se afastou, mas porque ninguém mais consegue te acompanhar. Eles discutem intenções. Você entende consequências. Eles falam de esperança. Você fala de ação. Eles querem salvar tudo. Você entende que salvar tudo é a maneira mais eficiente de não salvar nada. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu nunca iria tão longe. Eu também pensei,
até perceber que longe demais é só uma linha desenhada por quem nunca esteve perto do abismo. Isso não acontece de uma vez. É um acúmulo silencioso, uma sequência de coisas que você vê, aceita, engole, até que parar deixa de ser uma opção. E quando você percebe, o ponto de retorno já desapareceu atrás de você. Existe um ponto em que a empatia começa a falhar. Não porque você ficou vazio, mas porque percebeu que sentir não muda nada. Sentir não salva. Sentir não impede a próxima tragédia. O trauma te ensina a medir o mundo. Não pelo que ele promete, mas pelo que ele entrega. E quase nunca entrega o suficiente. As pessoas vão dizer que você se perdeu, que cruzou um limite. Mas quem define esse limite? Sempre os mesmos que nunca arriscaram nada. O tempo não me afastou da moral. Ele mostrou quem ela realmente protege. E quando você percebe isso, obedecer deixa de parecer virtude. Passa a parecer covardia organizada. Talvez você ainda acredite que existe um caminho limpo. Sem perdas, sem ódio, sem ser odiado. Isso é conforto falando. O trauma destrói essa fantasia. Ele te força a aceitar que toda mudança real cobra um preço. A pergunta nunca foi se o preço é alto. A pergunta é quem vai pagar. Meu destino mudou, não no momento da perda, mas no momento da decisão, quando parei de esperar que alguém resolvesse, quando aceitei que nada mudaria sozinho. O trauma não me empurrou, ele me acordou. E depois que você acorda, não consegue mais fingir que não viu. Convencer é coisa de quem ainda pede permissão. O mundo não muda porque você explicou melhor. Ele muda quando alguém age sem se desculpar. É por isso que te chamam de extremo. Não porque você exagerou, mas porque parou de negociar com a própria consciência. O destino começa a obedecer a quem não hesita. Existe uma solidão depois da decisão. Não é tristeza, é distância. Você ainda enxerga as pessoas, mas já não se reconhece nelas. Elas querem garantias. Você aceita riscos. Essa diferença separa você do mundo de forma definitiva. Talvez algo aí dentro esteja reagindo agora. Medo, reconhecimento, resistência. Isso é a realidade confrontando quem você ainda tenta ser. Porque no fundo você sabe, continuar fingindo é a maneira mais lenta de se destruir. Depois da decisão não há aplauso, não há compreensão, só consequência. Mas existe algo raro: coerência. Quando você age de acordo com o que viu, o conflito interno desaparece. O mundo pode te odiar, mas o silêncio dentro de você finalmente se cala. O que te marcou não é o fim da sua história, é o teste. A maioria anestesia, distrai, finge que não deixou marcas, mas marcas ignoradas apodrecem. Ou o trauma te consome, ou você o transforma em direção. Isso não é esperança, é responsabilidade. Responsabilidade de aceitar que aquilo que te feriu também te revelou. O mundo não respeita intenções. Respeita decisões sustentadas até o fim. Você não precisa ser amado para ser eficaz, nem compreendido para ser justo. Isso te tira da multidão e te coloca diante do espelho. E ali só existe escolha: ou continuar sendo consequência, ou começar a impor o caminho. Não desperdice o que te quebrou. Não transforme sua dor em silêncio. Use, porque no momento em que você aceita que a marca que ficou mudou quem você é, mas não precisa decidir quem você será. Você deixa de ser vítima, deixa de ser levado, deixa de ser consequência. O trauma não destruiu o seu destino. Ele te deu o poder de reescrevê-lo. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.